Então, eu vou passar aqui inicialmente a palavra ao conselheiro Márcio Schiffer Fontes, que também vai tocar um ponto bastante importante, que é a liberdade de expressão e o exercício da magistratura e o entendimento do Conselho Nacional e de Justiça. Então, Dr. Márcio, novamente, obrigado por estar aqui e, por favor, então, tenha a palavra. Bom dia, desembargador Márcio, que, além de meu xará, preside os trabalhos, né? E eu cumprimento todos os demais integrantes da mesa, os colegas que se acham aqui, servidores, outros profissionais, e também aqueles que nos assistem à distância, né? E eu espero que nada do que eu diga aqui escandalize muito os juízes que estão assistindo à distância e certamente trabalhando ao mesmo tempo, porque essa é a vida do juiz, né? Trabalhar o dia todo, 24 horas, 7 dias por semana, enquanto tenta se dedicar a outras atividades, como esta, que é e trata de um tema tão relevante, né? Eu quero pedir desculpas por ir direto ao tema, mas porque eu sei também que o tempo urge, os palestrantes que me seguem são certamente de maior qualidade do que eu, e eu quero procurar me restringir ao tempo que me foi delimitado. Os assuntos são muitos, então, sem mais delongas, eu vou passar a fazer aqui algumas observações, de uma perspectiva muito mais de juiz. Eu sou juiz aqui em Joinville, aqui do lado de Curitiba. Tenho a oportunidade, frequentemente, como tive hoje, de subir a serra. Para mim, paisagem, não conheço no mundo outra paisagem natural tão bonita, né? Então, também por isso, fico satisfeito. E aqui na Justiça Federal de Curitiba, comentávamos aqui antes, o desembargador comentava, das últimas vezes em que eu estive aqui, eu estive em situações de muito maior gravidade, muito maior tensão, né? Então, nesta oportunidade, é uma oportunidade muito, muito feliz e muito agradável para mim. O Brasil, pouca gente se recorda, mas tem nesse tema da liberdade de expressão um tema que está muito longe de ser abstrato, né? A nossa história é muito, muito presa, eu poderia dizer, ao tema da liberdade de expressão. Não vou cansá-los com aspectos históricos, mas vou lembrar aqui de um episódio que pouca gente se recorda. A proclamação da República no Brasil foi umbilicalmente ligada ao tema da liberdade de expressão. Pouca gente lembra disso. Por quê? Porque a proclamação da República foi quase que estritamente, ou pelo menos predominantemente, um pronunciamento militar decorrente da chamada questão militar, decorrente nada mais, né, do que da inconformidade dos oficiais militares que na monarquia exerciam também cargos políticos administrativos, eram criticados pela imprensa e, na condição de militares, não podiam responder aos ataques recebidos pela imprensa. Daí vem a criação do Clube Militar, as manifestações e o pronunciamento do 15 de novembro. Então, muito pouca gente se lembra dessa questão tão importante da nossa história. Nós temos aqui um ilustre jurista português. A proclamação da República em Portugal observou características e condições completamente diferentes da do Brasil. Então, isso é algo que está forte na nossa história, vivo no regime constitucional de 88, e já que a moda é falar mal do Supremo Tribunal Federal, né, da barbearia ao bar, né, não há quem não se compraze em falar mal do Supremo Tribunal Federal, eu me dou a liberdade aqui de fazer uma modesta crítica ao Supremo Tribunal Federal também, porque entendo que
entendo que muito do que nós vivemos se deu a uma interpretação excessivamente liberal do regime de liberdade de expressão instituído pela Constituição de 88, a ponto de que não raro é possível ver decisões do Supremo Tribunal Federal em que sequer o caso concreto é trazido. Vem a condenação das instâncias inferiores, a decisão se resume a tecer loas à liberdade de expressão e a condenação do jornalista ou do órgão de imprensa, eventualmente até, não quero aqui fazer afirmações levianas, mas eventualmente até numa notícia mentirosa, numa notícia efetivamente ofensiva, a condenação é afastada, né? Como eu disse, até sem tratar do caso concreto, né? Estritamente tecendo loas à liberdade de expressão. Então, nós vivemos, né, feita aqui essa crítica introdutória, nós vivemos um contexto de uma certa preocupação institucional no Brasil, né? Isso eu acho que, ao tratar da liberdade de expressão, nós não podemos deixar de falar disso, né? Eu vejo isso no dia a dia, né? Também no Conselho Nacional de Justiça, né? Agora, essa preocupação institucional que nós vivemos não é necessariamente negativa, né? Eu costumo dizer, né, que, para aqueles que têm paciência de ouvir, evidentemente, que o Brasil passa por um período muito rico, né? Eu não conheço na história do mundo, veja que afirmação forte, né? Não conheço na história do mundo um outro país em que vigente o Estado de Direito, ou se preferir, um país democrático, né? Antigamente se dizia um país civilizado, mas isso hoje em dia não pega mais bem, né? Em que praticamente toda a elite política e econômica do país foi colocada sob ameaça direta e imediata de ir para a cadeia, e não houve rompimento institucional. Não houve rompimento institucional, né? Nós podemos, claro, levantar aqui os exemplos, né, das ditaduras de direita, especialmente as ditaduras de esquerda, em que era tradicional, né, vem a nova elite, a anterior vai para a cadeia, quando não para o cemitério, né? Mas não é disso que eu estou falando, né? Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de países em que vigem o Estado de Direito, né? Eu não me lembro disso ter acontecido. Pelo contrário, o que nós vemos mundo afora é que, quando investigações criminais alcançam as grandes corporações, a elite política do país, o que acontece é, majestosamente, nada. Nada. Aí alguém pode falar, não, a América Latina tem os seus problemas, tal. Nós brasileiros temos também essa característica, nós não gostamos que o estrangeiro fale mal do Brasil, né? Mas entre nós não há prática mais autossatisfatória do que falar mal do Brasil, né? Aliás, eu escutei um dia alguém falar isso, achei maravilhoso, né? O maior elogio, a maior intimidade que se pode dar para um estrangeiro, né, é o estrangeiro começar a falar mal do Brasil e ele perceber que os brasileiros, né, estão tolerando aquilo. É sinal de que você está concedendo a maior intimidade para aquele estrangeiro, né? Mas vamos pegar países, então, em que vamos pegar países conhecidos como exemplos de, vamos chamar assim, exemplos de honestidade, né? A Alemanha, né? A Alemanha é tida mundialmente um país exemplo de honestidade. Não vamos, claro, trazer aqui exemplos remotos, né, da Segunda Guerra, nada disso. Vamos falar agora do ano passado, retrasado, né? O caso das indústrias automobilísticas, né, da fraude das emissões, né,
Isso aí causou prejuízos para milhões de pessoas no mundo inteiro e lucros estratosféricos, né? Eu não vou ficar mencionando as empresas aqui, porque também até elas têm fábrica aqui em Curitiba, tal, o pessoal é capaz de não gostar, né? Lucros exorbitantes, né? Nós estamos falando de bilhões e bilhões de dólares, né? Vocês sabem quantas pessoas foram presas na Alemanha por causa disso? 0. Não, 0 não. Parece que teve um engenheiro de segunda linha numa das fábricas lá, certamente arquitetou tudo isso, né? 0. Mencionei há pouco aqui o Japão, né? O Japão, nós sabemos, quem acompanha os jornais aí, que só se trata disso, porque o Japão agora tem um governo forte aí, né? Uma fundação ligada ao partido do governo, né? Essa fundação teria adquirido um imóvel, a cidade de Osaka, como se sabe, a propriedade territorial, especialmente a urbana no Japão, é caríssima, né? Não se sabe em que circunstâncias, por 1/7 do valor de mercado, né? Com financiamento estatal. Quem que foi preso lá no Japão por conta disso? Está se esperando até agora, né? Então, nós temos esse contexto, é um contexto difícil, é um contexto institucional difícil no país, né? Mas nós não devemos nos envergonhar dele, não, pelo contrário, né? Devemos certamente aperfeiçoá-lo, devemos tomar as lições que têm de ser tomadas, mas aproveitar esta oportunidade para, de fato, fazer o que tem de ser feito, né? Na temática né, pediram-me aqui que eu tratasse, dentro dessas dificuldades todas, dessa exposição dos juízes. E isso está vinculado a essa situação institucional, isso está vinculado ao chamado ativismo, né? Outros preferem a autocontenção, né? Eu me preocupo muito com a heterocontenção, né? Mas se nós tratarmos dessa exposição, dessa magnitude da exposição do judiciário hoje em dia, é muito difícil alcançar um equilíbrio, equacionar o equilíbrio devido entre exposição dos juízes ou a liberdade de expressão dos juízes e aquela postura, aquela contenção que deve caracterizar o ofício judicial, né? Por que eu digo isso? Porque nós vivemos, de um certo modo, a palavra crise é quase também um lugar comum no Brasil, não é? Ordem, progresso e crise, não é? Porque a crise é de tudo, né? É crise moral, crise das famílias. Então eu também sempre gosto de adicionar uma crise também, né? E eu vejo da minha modesta cadeira no Conselho Nacional de Justiça, eu vejo com muita clareza uma grande crise, uma crise de identidade do serviço público, né? Uma crise de identidade. Então, nós temos também, poderíamos falar de uma crise de profissões, mas eu vou falar da crise de identidade no serviço público, né? Vou começar pelos juízes, né? Nós temos juízes que não gostam de audiência, né? Que não gostam de advogado, não gostam das partes, não gostam de processo. Enfim, eles não gostam da jurisdição, né? Nós temos promotores que não promovem nada, né? Procuradores que não procuram, policiais que aceitam fazer de tudo menos policiar, né? Médicos que detestam os pacientes, né? E assim por diante, eu poderia levantar aqui inúmeros exemplos, né? Então, aliás, os concursos de cartório estão aí, né?
as listas de inscritos aí, repletas de juízes e de integrantes do Ministério Público, né? Então, como é que vai se colmatar, né, uma situação dessa, características como essa, características de superexposição do judiciário, características potencializadas ao máximo pelas redes sociais. E eu costumo escutar também colegas estrangeiros que vão, né, juízes estrangeiros vão lá visitar o CNJ e tal, e vem sempre questionamentos, dado o juiz se expõe demais, né, e nós brasileiros também, nós já começamos a criticar os ministros do Supremo, esses vêm sempre em primeiro lugar, porque eles se expõem demais, porque eles têm vinculação político-partidária e tal. E aí, imediatamente, nós começamos a elogiar a Suprema Corte norte-americana, e aí eu fico internamente num paradoxo, porque eu abro o YouTube e eu coloco os nomes dos juízes da Suprema Corte norte-americana e começa a aparecer um monte de entrevistas do sujeito, né? E não é entrevista Roda Viva, não. É entrevista Jô Soares, né? Troca de piadas, etc. e tal, né? Não, mas o nosso Supremo Tribunal Federal é que é horrível, né? Os juízes estão horrível, né? Porque os nossos juízes do Supremo Tribunal Federal, além de se expor muito, eles têm muito vínculo político-partidário. Mas só que é o seguinte, lá na Suprema Corte dos Estados Unidos, a Suprema Corte, os juízes da Suprema Corte americana decidem invariavelmente, de acordo com o partido que o indicou. Invariavelmente. E eu, em seguida, todo mundo elogia, e eu fico pensando, não sei, né? Mas quem sabe a Corte Constitucional Alemã, puxa vida, né? Quem é que nunca escreveu alguma coisa e mencionou a Corte Constitucional Alemã, né? Será que lá os juízes são escolhidos sem vínculo político-partidário? Interessante, porque o que eu leio é o contrário. Que os juízes têm trajetórias profissionais que os identificam, mas assim categoricamente com o sistema político partidário alemão. Mas a Corte Constitucional Alemã, aliás, lá no CNJ nós temos um levantamento, eu acho que se for juntar o número de juízes que foram para a Alemanha, pagos pelo contribuinte, evidentemente, né, para escrever sobre controle de constitucionalidade no Brasil e na Alemanha, eu acho que este auditório não abarcaria o número de dissertações e teses que foi escrito com esse mesmo tema. E o pior é o seguinte, o primeiro que fez isso, o ministro Gilmar, né, fez isso há 40 anos, e nós continuamos mandando juízes para a Alemanha para escrever exatamente sobre a mesma coisa, tecendo loas à Corte Constitucional Alemã e criticando o sistema judiciário brasileiro, né, e pelas redes sociais. Então, esse é o contexto, não dá para fugir desse contexto ao falar sobre exposição de juízes, exposição de judiciário, redes sociais, né? Nós temos uma visão, né, que também, agora eu vou aqui para outro extremo, né? Nós temos uma visão que eu acho que hoje assim, também não é tão firme quanto já foi, né? Mas nós víamos o judiciário muito como uma espécie, como um vestalismo, né? Uma vez um juiz bem antigo usou essa expressão, um vestalismo, as vestais romanas, né? Aquelas que eram sempre na comparação, né? Puras em relação a toda a corrupção do sistema político e tal, nós tínhamos esse vestalismo. O legislativo é podre, o executivo é podre, tudo é podre, mas o judiciário não, o judiciário é puro e incorruptível. Eu, no meu ponto de vista, não tenho a menor dúvida de que a instituição que melhor funciona no Brasil, mas disparadamente, é o Poder Judiciário. Não por outra razão, o que nós vemos é que todo e qualquer problema político do nosso país, político, institucional, social, tem de necessariamente passar pelo Poder Judiciário, né? Então,
Então funciona assim, o país tem um problema creditício, né? Vamos otimizar a execução, o sistema Bacen-Jude, quem é que vai operar é o judiciário. O Brasil tem um problema no sistema prisional. Aí se reúne o Congresso Nacional, as instituições federais, o que nós vamos fazer? Não, bota o juiz lá dentro do presídio. O Brasil está com um problema grave de violência doméstica. Não, vamos criar um procedimento novo, violência doméstica. Como é que vai funcionar o procedimento? Vai funcionar assim. A polícia não precisa fazer nada, o Ministério Público não precisa fazer nada, o Serviço Social não precisa fazer nada, primeiro bota na mesa do juiz, tá? Para ver se a coisa funciona. Então, isso para mim é um grande elogio, tá? É o sinal de que a nossa instituição funciona. Mas nós perdemos, isso é positivo, aquele sentimento de vestalismo que nós não podíamos ter. Porque o judiciário, eu tenho ouvido isso muito, a primeira vez que eu escutei essa frase, muito me impressionou. Eu fiz um curso de Direito Constitucional na Universidade de Buenos Aires, professor Juan Sola, um grande professor, né? E a primeira vez que eu ouvi foi uma menção do Carlos Fait, lá na Argentina não havia a compulsória na Suprema Corte. O Carlos Fait, eu acho que foi juiz da Suprema Corte na Argentina até, não sei, 100 anos, chegou a 100 anos, 98 anos, uma coisa assim. E ele se aposentou e logo morreu. Aliás, nos tribunais isso acontece muito, né? O sujeito fica doente, mas ele não morre nunca. O cargo de juiz dá para ele uma vitalidade assim que desafia, né? Desafia até o texto bíblico, né? E o Carlos Fait teria dito essa frase, eu nunca me esqueci, e eu tenho ouvido isso muito no Brasil agora e com muita satisfação. O judiciário também é governo. O judiciário, de uma maneira assim ideal, o legislativo é o governo do futuro, essa é a frase dele, né? O legislativo é o governo do futuro, o executivo é o governo do presente e o judiciário é o governo do passado, né? Então, nós como governo, nós temos de então, não mais aquela ideia do juiz dizendo o governo é o culpado, o governo. Não, nós somos governo. E como governo nós temos de nos comportar com a realidade que bate à nossa porta, que é a realidade das redes sociais. Nós não podemos, como eu escutei de um colega norte-americano que disse, hoje o problema disciplinar dos juízes norte-americanos é rede social. Só rede social, rede social, rede social. E quando eu estou no CNJ, eu recebo lá e nós vemos lá uma situação, né, de uma juíza de biquíni na praia, né, né, o Brasil já é conhecido e tal, né, vou dizer aqui com todo respeito, né, mas assim, não sei nem se chegava à categoria de biquíni o que ela estava usando, né, e com uma bebida alcoólica na mão e com comentários embaixo dela do tipo saudade dos meus presos, né, e tal. Quer dizer, será que é isso que vai se tornar as corregedorias dos tribunais, né? Será que é para isso que nós estamos caminhando, né? Então, lá em Joinville, Santa Catarina é o estado mais conservador do país, né? O presidente Bolsonaro foi eleito lá quase 80% dos votos, né? As críticas ao Supremo Tribunal lá são, né, na minha cidade, né, circulam automóveis com adesivos assim, fora Gilmar. Fora Gilmar. Né? E aí tem uma colega um dia desse lá, tirou uma fotografia do fora Gilmar, né, e mandou para o grupo dos juízes lá de Joinville, né? Mandou fora Gilmar, para o grupo dos juízes de Joinville. Né? E, claro, invariavelmente, vem depois o kkkk, né? Porque essa é a redenção. Né? Carinha, né? Essa é a redenção. Né? Porque todo comentário tem que ser seguido pelo kkkk. Né? Lá nos países aqui vizinhos é o ha, 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 né? Aqui é o kkkk. Né? Então, nós temos normativas para tratar disso. Nós temos normativas que punem isso. Né? A LOMAN está lá, o artigo 35, né? Postura, vida pública e privada. Né?
Ah, mas foram os militares que fizeram isso. Mas o Supremo, faz 30 anos que o Supremo está reafirmando, eu acho que até estão cansados já de dizer, que a Constituição de 88 recepcionou a Lomã. E aí vem, não, porque a Lomã é a lei da ditadura. Sim, mas espera lá. Então, o Código Tributário Nacional é da ditadura. E assim por diante, quer dizer, está lá, categoricamente, juiz não pode exercer ou proferir manifestação sobre processo. Não pode sobre... mas o processo do meu colega, aqui, eu tomei um cafezinho com ele aqui, não pode. O juiz do Supremo, não pode. Está dito na Lomã que não pode. E os colegas estão fazendo isso diariamente. E aqui não vai uma crítica, eu repito, não vai uma crítica ao Brasil. Não vai uma crítica ao Brasil nem ao juiz brasileiro. O juiz brasileiro é um juiz, além de altissimamente qualificado, o nosso sistema judicial, olha, eu escuto críticas, às vezes, de juízes estrangeiros, cujas associações, a vida é pedir greve. Greve. Olha, para um juiz brasileiro ir para uma reunião associativa falar em greve, olha, estamos aqui entre colegas, até à distância, a carreira do sujeito acabou, a carreira dele acabou. E há países aí em que é natural, os juízes fazem greve, pedem greve e tal. Então, aqui não vai uma crítica ao juiz brasileiro, mas nós como magistrados, nós temos de voltar a ter um certo, como dizia o ministro Peluso, um certo recato. Isso não afeta a vida, a vida pessoal, a vida privada de quem quer que seja. Mas é só do juiz que vai se exigir isso. Eu também sou um inconformado com isso. Mas nós não podemos permitir o transbordamento das situações. É só o juiz. Infelizmente, é isso que eu tenho para dizer. É só o juiz. Hoje em dia é tudo só o juiz. É o que eu acabei de dizer. Nós temos de levar isso como um elogio. Essa semana, a discussão lá no CNJ foi a nova resolução do teletrabalho. Por quê? Porque o teletrabalho é um verdadeiro tsunami no serviço público brasileiro. Todo mundo só quer trabalhar de casa. Então, o Ministério Público agora pode, a advocacia pública, todo mundo trabalhando de casa, e o servidor público. E aí os colegas me perguntam, só o juiz que não... só o juiz não pode. Não pode, porque o juiz é autoridade. O juiz tem que estar lá visivelmente presente. Infelizmente é assim. Agora, se o fato de que o nosso país opta que todas as vantagens da condição da magistratura são distribuídas para as outras carreiras, o oficial, o Ministério Público tem de ter todas as vantagens do juiz, o advogado público, todas as vantagens do juiz, o defensor público, todas as vantagens do juiz, a carreira diplomática, todas as vantagens do juiz, o delegado de polícia, o oficial das Forças Armadas, todo mundo tem que ter a vantagem do juiz. Agora, as vantagens das carreiras próprias, aí ninguém quer abrir mão. Essa é a opção, infelizmente, que o nosso país tem trilhado. E as consequências, eu já mencionei aqui, as consequências estão aí. Tudo é assimetria, equiparação, assimetria. Mas só que é uma assimetria de um lado só. Isso desafiaria, eu acho que desafiaria o próprio Fídias, o grande escultor grego, fazer uma assimetria que só fosse por um lado. Mas é o que nós estamos vivendo. Infelizmente, o juiz é a autoridade e o juiz tem de cumprir. Está lá no artigo 35 da Lomã, está lá no artigo 36 da Lomã, está no Código de Ética
da magistratura, está nos instrumentos internacionais, está nos princípios de Bangalore. Aliás, o escritório das Nações Unidas sobre drogas e crime tem uma iniciativa muito valiosa, muito interessante, de reunir essas experiências internacionais. Né? Em vários países isso se percebe. Né? Agora, por exemplo, em Israel, né? Israel veio muito à tona, até por aspectos políticos aqui internos do nosso país. Mas vocês sabem qual foi a última situação de relevo na Israel? Foi o seguinte: se descobriu, ou pelo menos a investigação aponta indícios nesse sentido, de que a comissão recrutadora de juízes lá em Israel teria trocado favores sexuais com as candidatas à magistratura. Né? Isso está aí, pessoal que está aí pode se distrair aí pelo celular durante a fala, né? É só botar aí e encontra as notícias lá de Israel. Né? Então, essas experiências, essas dificuldades internacionais, e os países, de modo geral, adotam aquilo que o Brasil vai trilhando. Né? Nós temos a proposta de resolução do Conselho Nacional de Justiça, adianto que eu discordo dela praticamente toda, né? Mas, de maneira geral, o tom é cautela no uso das redes sociais. Cautela no uso das redes sociais. Né? Há variações, certamente. Né? Os países anglo-saxões, de modo geral, são mais rigorosos. Né? A ponto de, por exemplo, a Escócia. Nós temos de lembrar que a Escócia tem um judiciário independente dentro do Reino Unido. Né? Até o sistema recursal deles não necessariamente chega à Suprema Corte do Reino Unido, que também é um órgão recente, como o Conselho Nacional de Justiça. Mas a Escócia, por exemplo, é um país em que há uma recomendação de que os juízes não usem as redes sociais. O sistema judiciário escocês é expresso nesse sentido. No caso da Inglaterra, por exemplo, não é uma recomendação que não chega a ser tão forte, mas há uma recomendação específica, por exemplo, de que os juízes não usem o próprio nome ou a própria identificação, ou não se identifiquem como juízes nas redes sociais. É muito difícil. Eu participei de um julgamento muito, posso dizer, né, rumoroso no Conselho Nacional de Justiça, em que, no momento em que era impedida a ex-presidente Dilma Rousseff, houve uma manifestação no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, como se sabe, é um estado em que a esquerda é muito forte, e vários juízes subiram num caminhão de som na manifestação. Né? E fora o golpe e tal, aquela coisa toda. Aí foi para o Conselho Nacional de Justiça. E o Conselho Nacional de Justiça abriu um PAD para apurar a responsabilidade desses juízes, dessas juízas. E eu disse lá naquele julgamento, eu disse que eu era naturalmente favorável, entendi assim que a responsabilidade devia ser apurada, mas eu tinha muito receio de que ficaria naquilo. Ficaria naquilo porque muitos outros colegas estavam desbordando também da postura que é exigida normativamente. E aí nós seguiríamos adiante. Né? E agora, na discussão da resolução, que está em aberto, o relator já deu o voto, eu já disse que tenho ressalvas a praticamente tudo nessa resolução. Eu lembrei, desembargador, para encerrar, eu lembrei do que disse um grande juiz com quem eu trabalhei, muito sábio, e que infelizmente não está mais entre nós, quando o Supremo começou a discutir pela 1000ª vez a problemática dos precatórios. Ele disse o seguinte, que antes de o Supremo decidir como será a regra dos precatórios, é necessário decidir
o que faremos com quem não cumprir a regra dos precatórios. E nessa temática de redes sociais, essa é a decisão fundamental. Mais do que decidir os termos próprios, né, que possam equilibrar a liberdade de expressão e o exercício da magistratura numa normativa do Conselho Nacional de Justiça, nós temos de decidir antes o que vamos fazer com quem não cumprir a resolução do CNJ. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado.